Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Está tudo bem por aqui também. Bora lá resolver agora uma questão da segunda etapa do PAS, Universidade de Brasília, questão aplicada em 2023. Vamos lá. Deixa eu dar uma ampliada aqui para ficar melhor a identificação, já que o texto é longo e tem várias coisas a serem percebidas aqui. Vamos nessa então. Marie Curie provocou uma verdadeira revolução no meio científico ao se tornar a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel por sua descoberta da radioatividade e de novos elementos químicos em uma época que a presença da mulher no meio acadêmico era um tabu. Um dos elementos descobertos por Curie, né, foi o rádio, cujo isótopo abundante, aí gente, eu não sei como é que lê isso aqui na química não, tá? Possui meia-vida de 1.600 anos. Agora, isso aqui me interessa. Meia-vida de 1.600 anos. O tempo de meia-vida, que vai ser representado assim, de um isótopo pode ser obtido a partir da constante de decaimento K. Constante é um número, tá bom? Esse K aqui vai ser um número na questão. Por meio da relação. Isso aqui também é interessante a gente deixar destacado. Ln de 2 sobre K. O decaimento radioativo de um isótopo obedece à lei. Isso aqui mais importante ainda, né? É a função que ele estava falando aqui para a gente que vai dar o decaimento radioativo. Em que M representa a massa atual. Então, M é a massa atual. M0, a sua massa inicial. E ter o tempo decorrido. Beleza, né? Então, até aí, um enunciado padrão de uma questão de função exponencial que porventura possa ser utilizada ou resolvida com logaritmo. Seguindo aqui então, considerando as informações do texto precedente, assinale a opção correta do item 107, que é do tipo C. Então vamos lá. Considerando-se que quando morreu em 1934, bem, quando ocorre alguma coisa, o tempo igual a zero, não a função. Marie Curie tenha deixado em seu laboratório uma amostra de 2,72 gramas de rádio, que tenha sido preservada até os dias atuais. Beleza. Nesse caso, assumindo-se Ln de 2 igual a 0,7 e Ln de 2,72 igual a 1, e considerando-se nos cálculos de decaimento apenas os anos, ou seja, desprezando-se meses, dias e horas, é correto afirmar que em 2023, fica ligado nesse tempo, hein? Começou em 1934 e está falando sobre 2023. A quantidade de rádio reminiscente no laboratório seria... Então aqui é o seguinte, depois disso tudo lido, analisado, destacado, o que ele quer é a quantidade de massa no ano de 2023. Beleza? É isso que ele está pedindo aqui dentro disso tudo. Então vamos ajustar aqui a tela mais uma vez. Deixar aqui o texto um pouquinho assim maior, com espaço para a gente poder resolver. Beleza? Então tá. Bora lá. Segundo os dados que ele deu, que ele nos forneceu, vamos ver aqui... Anotar, né? Fazer algumas anotações. Primeiro eu sei que o tempo de meia-vida, que vai ser representado assim, é Ln de 2 sobre K. Ele já deu o valor do Ln de 2. A gente substitui quando a gente achar que é mais conveniente. E ele falou que o tempo de meia-vida é de 1.600 anos. Então, isso aqui tem que dar 1.600 no final das contas. Beleza? A função é M igual M0 vezes E elevado a menos K vezes T. Beleza, já está anotadinho aí, segundo o que foi dito no texto. Ela morreu em 1934. Foi quando ela deixou uma massa de 2,72 gramas, não é isso? De rádio. E ele quer saber agora em 2023. Bem, para quem estuda função, já deve estar ligado nisso, né? Quando acontece o início de qualquer fenômeno, no caso aqui, a morte dela, é o tempo igual a zero. Até 2023, passaram-se 89 anos. É só fazer 2023 menos 1934. Então, em 2023, tempo igual a 89. É o valor de T para a questão. Certinho? Diante disso, agora nós faremos as substituições e começaremos a calcular. Outra coisa interessante, deixa eu já te falar logo aqui nesse tipo de questão.
É bom você ficar atento. ln de 2 igual a 0,7, porque ele informou na questão. Só que o seguinte, vamos fazer assim. ln de 2 é a mesma coisa que escrever log de 2 na base e, igual a 0,7. E se a gente aplicar aqui a definição de logaritmos, nós conseguimos concluir com essa informação que e elevado a 0,7 é igual a 2. Isso aqui é interessante você deixar anotado, que pode ser que na questão esse valor escrito assim ajude a resolver de uma outra maneira que às vezes torne a escrita melhor, tá? Vou deixar ali no cantinho aqui. Outra informação também que tem aí no texto é que ln de 2,72 igual a 1. Da mesma maneira, isso aqui é o log de 2,72 na base e, que vale 1. Aplicando a definição de logaritmos, eu tenho que e elevado a 1 igual a 2,72. Lembrando que esse 1 aí é facultativo, a gente escreve se quiser, né? Todo número com expoente 1 é ele mesmo, não é alterado. Vou guardar esse valor aqui, porque mais uma vez, pode ser que em alguma situação seja conveniente usar esses valores assim, tá? Ao invés só do logaritmo. Então, vou deixar eles anotadinhos no cantinho aqui. E vamos começar a resolver a questão, então. A massa, que é o que eu quero saber, igual. A massa inicial é 2,72 vezes E elevado agora menos K vezes T. E quem é K? K nós vamos ter que calcular aqui agora, ó. Quando ele diz que ln de 2, vamos fazer aqui um pequeno rascunho. ln de 2 sobre K igual a 1.600. Então, pega esse K, passa para o outro lado multiplicando e pega o 1.600 que está multiplicando, vai passar dividindo. Fazendo isso tudo ao mesmo tempo, você chega ao valor de K igual a ln de 2 sobre 1.600. Ah, que legal! Ele já deu o valor do ln de 2, 0,7. Posso substituir? Se você quiser, pode. Não tem problema nenhum, não. Eu vou deixar escrito assim por enquanto, tá? Então, K é isso, ln de 2 sobre 1.600. Beleza? Então, vamos anotar aqui a informação da questão. ln de 2 sobre 1.600. Beleza. Então, substituindo agora, menos K é menos ln de 2 sobre 1.600 vezes o tempo. O tempo é 89, que é referente ao ano de 2023. Beleza? Vamos fazer as contas? Só que agora, uma coisa que eu comentei, que era importante. Viu que 2,72, pelos dados da questão, um pouquinho para você ver, ó, 2,72 é o valor do E. Dessa constante E agora. Então, por isso que eu falei que às vezes é importante você deixar esses valores anotados assim. Eu vou substituir, então, aqui. Tá? Por quê? Que vai facilitar a resolver essa equação exponencial. Então, eu vou ter, ó, m igual E agora vezes E menos. Aqui é uma multiplicação, você pode escrever assim, ó, 89 vezes ln de 2 sobre 1.600. É uma questão trabalhosa, tá? Vamos lá para você pegar a mãe. Esse E aqui tem expoente 1, não é verdade? Então, agora aqui, nesse membro, eu tenho um produto de potências de mesma base. Como resolve? Conserva a base e somos expoentes. Então, fazendo isso, eu tenho que somar 1 mais menos 89 vezes ln de 2 vezes 1.600. Tirando um MMC rapidinho aqui, é só fazer 1.600 vezes 1, que é uma base E, 1.600 vezes 1 é 1.600, menos, repete quem está aqui em cima, ln vezes 89 vezes ln de 2 e mantém o denominador. 1.600. Pronto, fizemos aí o MMC. Nossa, o número está grande, está estranho, está ficando feio, será que está certo ou não? Vamos fazer as contas. Até agora a gente não tem erro nenhum na história, tá? Sei que o ln de 2 é 0,7, então agora nesse momento aqui você pode substituir, porque nós vamos ter que fazer esse cálculo, não tem para onde correr, tá? É trabalhoso, é difícil, tá sem calculadora agora, mas é o que temos que fazer. Aqui eu vou dar uma adiantada, tá bom?
M, então, fica E elevado a 1.600 menos 89 vezes 0,7, né? Isso é 62,3 sobre 1.600. Então, seguindo as contas aí, eu tenho E elevado 1.600 menos 62,3 dá 1.537,7 sobre 1.600. E aí é bom fazer essa divisão, tá? Que a gente quer chegar no final da questão. 1.537 dividido por 1.600 dá aproximadamente 0,96. Então é o seguinte, fizemos todos os cálculos aí para a gente poder chegar no resultado da massa, que é o número E elevado a 0,96. Não é isso? E agora? Porque nas opções inferior ou igual a 1, superior a 1, inferior a 1,5, como que eu vou saber isso? Mais uma vez, veja como eu falei, como que era importante ter escrito esse número assim, dessa maneira. Porque esse E aqui, então, é o número 2,72 elevado a 0,96. E é isso aqui que eu acho interessante nessa prova, na prova do passe. Porque não basta só você fazer as contas, ter essa habilidade toda e chegar nesse momento e não saber o que marcar. Não é verdade? Então, o que isso está dizendo para nós? Vamos lá, vamos analisar o número. 0,96 é um número muito próximo de 1. Você concorda comigo? Sim, falta 0,04 para isso virar 1. É muito próximo de 1. 2,72 é a base desse número. Pensa comigo, raciocina. Se 2,72 tivesse expoente 1, seria o próprio 2,72. Concorda comigo? Sim. O número 0,96, por ser muito próximo de 1, vai fazer o que com esse 2,72? Vai fazer ele diminuir um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, né? Porque tem um expoente menor do que 1. E esse pouquinho que vai fazer diminuir desse valor 2,72, ele não é suficiente para fazer esse número ser menor do que 2, né? Virar menor do que 2. Então, isso aqui é uma noção numérica que a gente precisa ter para resolver esse tipo de questão e que anda caindo muito nas provas do PAS, do vestibular tradicional. Dá para perceber isso nos últimos anos. Então, o que eu posso afirmar sobre o número 2,72 elevado a 96 é que, com certeza, ele é um número maior do que 2. Tá? Ele vai diminuir um pouquinho dessa casa decimal 2,72, mas não é suficiente para fazer que esse número seja menor do que 2. Então, é essa a conclusão que nós chegamos, tá? O número m, que é a massa, é um número maior do que 2, com certeza. Não sei como, mas é maior do que 2. Então, assim, agora nós podemos, aqui ó, na questão 107, marcar a opção. Dentre todas essas que estão escritas aí, a correta a se marcar é a letra D. Aqui, ó. Que o número m, a massa, no ano de 2023, é superior a 2 gramas, né? Foi dado em gramas. Então, pessoal, tá aí, vou botar na tela toda aí para todo mundo acompanhar. Tá aí a solução da questão de número 107, questão do tipo D, prova da segunda etapa do PAS de 2023. Legal? Então, se você gostou dessa resolução, peço para você deixar essa curtida nesse vídeo, compartilha com seus amigos, não se esqueça de escrever. Eu estou postando aqui direto vários materiais sobre provas do PAS, provas da UNB, coisas relacionadas à matemática para te ajudar na sua preparação, tá? Tem muita resolução de questões do PAS aqui no canal. Dá uma explorada que você vai ver. Quem está aí na reta final de estudos, é bom você resolver a maior quantidade de questões possíveis, né? Principalmente pegando as provas anteriores. Certo? Deixo para você aqui um grande abraço e até a próxima resolução.